Olá, minha amiga, meu amigo! Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 25 de fevereiro, um dia muito significativo. A Avenida Paulista superou a minha expectativa, e eu acho que a expectativa de todo mundo. Ninguém esperava tanta gente, né? Eu acho que, para resumir, eu diria que foi o dia em que o povo brasileiro derrubou as muralhas do medo, né? As trombetas de Jericó que derrubaram as muralhas. Essas muralhas do medo são as piores, né? As mais sólidas. Parece que foi derrubado. Medo de se manifestar depois daquelas prisões do 8 de janeiro. E eu diria que a grande notícia é o Bolsonaro pedindo a anistia dos presos políticos, à exceção daqueles que destruíram patrimônio público no Palácio do Planalto, na Câmara, no Senado, no Supremo. À exceção desses, né? Fez um apelo a deputados e senadores. Bom, enfim, né? O discurso do Bolsonaro falou em direito de defesa. Hoje, 25 de fevereiro, em 1836, o Samuel Colt anunciou a invenção do seu revólver. Tomou o nome de revólver, era uma pistola com um tambor que se revolvia para dar 6 tiros, calibre 45. Ficou tão popular o revólver do Samuel Colt que os americanos diziam que Abe Lincoln nos fez todos livres e Samuel Colt nos fez iguais, né? É que o revólver serve para tirar as diferenças, como fez a velhinha lá de Caxias do Sul, que, atacada por um assaltante invasor da casa dela, usou um velho revólver. Bom, eu não sei se vocês foram à missa. Primeira leitura de hoje, na liturgia católica, todas as igrejas do Brasil, foi o Abraão entregando seu filho único, Isaac, que foi produto de um milagre, né, porque Abraão e Sara já não tinham mais idade para ter filho, como sacrifício. E na hora que ia sacrificar, Deus mandou parar. E o anjo, em nome de Deus, disse para o Abraão: teus descendentes conquistarão as cidades dos teus inimigos. Se o nosso presidente da República tivesse conhecimento disso, não iria tão longe nas manifestações anti-Israel, né? Porque, inclusive, o evangelho de hoje fala, Jesus na transfiguração, estava lá no alto do monte, ladeado por Elias, né, e Moisés. Tudo isso nos conduz ao povo judeu e o cristianismo, tudo junto, a nossa civilização judaico-cristã. Eu queria recomendar para vocês a leitura de um livro do meu amigo Rodrigo Constantino, chama-se Judeofobia, Máscara do Antissemitismo. Ele faz uma análise do antissemitismo por séculos, né? Dos romanos, os pogroms, os massacres, o holocausto, do nazismo, a esquerda atual, o woke, né? Todas essas modas contra Israel. Parece que o presidente do Brasil aderiu a isso, né? E o livro é do Clube Ludovico. E eu recomendo, se você quiser comprar o livro com 50% de desconto, você se inscreve no Clube Ludovico. Tá aí, você pode se inscrever, usar o QR Code ou entrar no site e, citando aí o cupom 50, Garcia 50, você vai pagar metade da primeira mensalidade da anuidade. Clube Ludovico, da LVM, que está lançando esse livro do Rodrigo Constantino sobre o antissemitismo, né, que é o judeofobia, praticada aí pela nossa política de diplomacia pequena. Bom, vamos em frente então ao grande assunto de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei.
Bom, manifestação na Paulista. Eu fiz as contas, né? Se você fizer largura e comprimento da Paulista, você vai ter uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados. Se puser 5 por metro quadrado, que fica bem apertadinho, dá 650 mil pessoas. Eu estou cansado de dizer aqui que é impossível 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões na Paulista, né? Com base no propriedades gerais da matéria, né? Não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, só se for uns por cima dos outros, né? 650 mil pessoas, porque a Paulista estava cheia. E cheio de drones em cima para impedir, né? Eu acho que o pessoal aí de uma certa mídia deve estar se corroendo, porque não pode desmentir as imagens dos drones. Não pode, não tem como, não tem saída, né? E tudo isso a despeito dos bloqueios que eu vi pelas redes sociais. Houve bloqueios, né? Disfarçados ou não, até acho que isso é motivo para a CPI, porque afinal já discutiram no Congresso Nacional, a Polícia Rodoviária Federal, na última eleição, estava trancando eleitores de Lula no Nordeste e tal. Saber agora, para impedir o direito de manifestação que está garantido pelo artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Todos têm o direito, direito de ir e vir e a liberdade de reunião sem armas. Então, qualquer movimento tendente a bloquear um desses direitos pétreos, fundamentais, é um crime contra a Constituição. Isso é gravíssimo, né? Se for, né? E outra, né, um monumental erro, né? De cara, começou o dia detendo, tirando o passaporte do jornalista português Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, acho que muita gente no Brasil já conhece. Ele cobriu o agro rebelde nos Países Baixos, né, na Bélgica, Holanda, na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, né, e nunca ninguém, nenhum policial perguntou para ele: o que você está fazendo? Nunca. Pela Europa toda. Cobrindo gente que estava jogando estrume pela janela de autoridades francesas, por exemplo. Aí ele desembarca em Guarulhos e já fica de lado. Ele já estava... Ele disse que fizeram perguntas para ele sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes, sobre, não sei, sobre Lula, sobre o 8 de janeiro. Ou seja, aí estávamos monitorando um jornalista europeu. Bom, o fato é que ele ficou até 11h30 da manhã lá, detido, foi à delegacia prestar depoimento, depois foi liberado. Gente, se ele quisesse fazer um golpe de marketing, não faria melhor. Foi assim um erro monumental, né? Que levantou o nome dele, ele já passou de 100 mil seguidores, ele não chegou aqui com 100 mil, né? E já notícia na Polônia, na Europa em geral, em Portugal, correntes pedindo que o presidente de Portugal fizesse algum tipo de intervenção com o governo brasileiro, né? Espalhou pelo mundo a notícia da comprovação de que há um regime diferente aqui no Brasil. Foi um sinal assim preciso. Se tivesse sido planejado para dar esse resultado, talvez não saísse tão bem. Foi um acontecimento, um happening de marketing, né? Ele amanhã, o Sérgio Tavares, vai estar no Senado Federal. O senador Heinz está organizando com grandes nomes da infectologia brasileira, né? Dr. Ceballos, não lembro agora o nome Cardoso, né? Grandes nomes para tratar sobre aquele produto da Pfizer e as crianças brasileiras, né? E ele vai estar lá cobrindo, porque ele está acompanhando essa questão na Europa, as reações dos governos
em relação a esse assunto lá na Europa. Bom, Avenida Paulista. Metade dos estados mais importantes estava lá presente. Governador Tarcísio, que discursou, de São Paulo, governador Caiado, de Goiás, governador Zema, de Minas Gerais, governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que chegou a alterar uma viagem internacional para estar presente. Deputados e senadores, falaram em nome dos deputados o Nicolas Ferreira, o mais votado lá em Minas Gerais, o Gustavo Gayer, acho que o mais votado também de Goiás, o senador Magno Malta e a mulher do ex-presidente Michele Bolsonaro. Depois falou o pastor Silas Malafaia, que foi o organizador. Eu estou fazendo um resumo, talvez vocês não tenham acompanharam, né? Mas muito emocionante a fala de Silas, um grande orador, né? Eu anotei aqui algumas coisas assim que eu acho que ele citou fala do ministro Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, e olhou para aquela avenida cheia e a gente fica se perguntando, derrotou quem? Fez todo mundo cantar um trecho do hino à independência, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Fez uma oração final cheia de emoções, né? E depois encerrou-se a fala de Jair Messias Bolsonaro, que entrou visivelmente protegido por um colete à prova de bala que estava abaixo da camisa da seleção. Ele fez um breve relato da vida dele, da vida política também, né? E depois disse que ele vinha para defender que o país não tivesse socialismo, comunismo, ideologia de gênero, que tivesse defesa da propriedade privada e da vida, não ao aborto, não à liberação das drogas, né? E aí ele pede que as pessoas comparem 2019 a 2022 e agora. E aí disse que se defendeu, falando que como é que golpe sem poder militar, sem poder político, sem poder dos empresários, impossível, né? Aí falou sobre a minuta de um estado de defesa que, quando Dilma propôs, ninguém imaginou que fosse golpe, porque é uma decisão constitucional, está prevista na Constituição. O general Vilas Boas disse que não ia dar apoio, não saiu, não houve nada, né? Estado de defesa, assim como estado de sítio, ele explicou, são coisas constitucionais, excepcionais da Constituição, né? Que precisam da aprovação do Conselho de Defesa, o Conselho de Estado, e depois do Congresso Nacional, né? Não é nada que se faça escondido e de repente. E tem mais, né? Um amigo jurista me lembra, né? O ite criminis. O caminho para o crime, mas ainda não é o crime, é cogitação. Cogitação não é crime, né? Se houvesse uma cogitação de algo fora da lei, fora da Constituição, que não fosse estado de defesa, não fosse estado de sítio, né? Que fosse um golpe mesmo. Cogitação não pode ser punida. Agora, tentativa, sim, aí temos as armas, tentamos, mas não conseguimos, porque o outro lado tinha mais armas, né? Mas não houve tentativa, né? Essa é a análise que o jurista me passou. Bom, voltemos a Bolsonaro. Aí ele falou em vivermos todos em paz numa conciliação. Lembrou que logo ali, em 1979, houve uma anistia para todo mundo. Os que pegaram em armas, os que sequestraram, mataram, jogaram bombas, né? Assaltaram bancos, todo mundo anistiado, né? Então, que pedia que deputados e senadores anistiassem aqueles que são presos políticos, condenados políticos, à exceção daqueles que destruíram patrimônio público no Palácio do Planalto, na Câmara, no Senado e no Supremo. À exceção desses, eles cometeram crimes contra o patrimônio do público, né? Mas os outros, que foi apenas manifestação, que esses
sejam anistiados. Eu acho que a grande notícia de hoje, desse 25 de fevereiro, é o apelo de anistia para esses que estão sendo condenados a 17 anos de prisão para a velhinha que estava sentada com a Bíblia na cadeira do presidente do Senado. Né? Aí ele pediu que... Disse, olha, essa é a foto que queria. Está muito além do que ele imaginava. A foto que vai percorrer o mundo. E o mundo, acho que nunca viu uma multidão assim. Gente, a maior multidão do mundo foi em Seul, na Coreia, quando o Papa foi lá. 800 mil. É que o pessoal sabe contar. Né? E agora, eu não sei se tinha 650 mil manifestantes, mas a matemática e a geometria, né, tirando a área, 130 mil metros quadrados, a 5 por metro quadrado, isso é apertado, dá 650 mil. Pediu que Deus ilumine a todos, inclusive aqueles que são contrários a nós, né? Pediu que todos caprichem no voto na próxima eleição municipal para prefeitos e vereadores, para preparar 2026, e que não podemos ter um poder que afaste um lado do cenário político. Né? Pediu uma saudação à PM paulista, à Polícia Civil, à Guarda Metropolitana, lembrou do pai dele, né? Tomou a Michele pela mão, começou a falar pelo coração, terminou dizendo que o Brasil seria muito bom não havendo vencedores nem vencidos. E aí todos de mãos dadas fizeram uma oração. Que Deus nos proteja. Foi um grande dia. De Brasília, Alexandre Garcia.